Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise de Sinais e Sistemas. Hoje o assunto é descrição por variáveis de estado, né? Então a gente vai ver aí a relação da saída com a entrada de um sistema, né? Por meio de descrições de variáveis de estado. Os estados de um sistema podem ser definidos como um conjunto mínimo de sinais que descrevem o comportamento dinâmico do sistema. Tá? Então, essas variáveis de estado, elas descrevem como os estados do sistema e a entrada se relacionam. Tá? E uma equação que descreve a saída do sistema como função das variáveis de estado e de entrada do sistema no instante atual. Certo? Então, a gente vai ter duas variáveis de estado, né? E nós vamos ver como elas se relacionam com a saída e com a entrada, e também vamos ver como a variável de saída se relaciona com essas outras. Então, consiste de uma série de equações diferenciais ou diferenças, né, que vai ser o nosso caso, de primeira ordem, que são associadas para descrever o sistema, e mais outra que relaciona a saída com as variáveis utilizadas. Né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver num exemplo como são esses caras aí. Tá? O detalhe é que são escritas na forma matricial. Então a gente vai relembrar um pouquinho aqui de matriz. O estado pode ser definido como um conjunto de sinais que representam a memória do passado inteiro do sistema. Tá? Então, no caso discreto, a gente vai ter a entrada x de n, tá? A saída y de n, e nós vamos ver como as variáveis de estado se relacionam, né, com o estado do sistema e com a entrada, e como que a saída se relaciona com as variáveis de estado e com a entrada. Tá? E a gente vai ver também que A, B, C e D vão ser matrizes. Tá? Muito bem. Os estados QN são escolhidos na saída do operador de deslocamento S, como mostra aqui na figura A. Então a gente tem um diagrama de blocos aqui, tá? Um pouquinho diferente lá do diagrama de blocos que a gente viu na última aula, né? Ele está mais junto aqui, tá? Ele é uma segunda forma de um diagrama de blocos se comparado com o antigo da última aula, tá? Então entra um x de n, aqui é o operador de soma, mas a ideia é a mesma, né? Soma, soma, soma. Aqui eu tenho um atraso, né? Então se a variável passa por esse cara aqui, ela sofre um atraso. Tá? Aqui eu tenho multiplicação por um escalar. Muito bem. E vejam o detalhe. Eu tenho que dizer para vocês, eu vou ter Q1 de n e Q2 de n. Eu vou dizer para vocês onde estão esses caras. Muito bem. Se Q1 de n e Q2 de n, eles estão nessa posição, tá? Para eu achar o Q1 de n mais 1, eu vou olhar aqui na figura B. Se o Q1 está aqui, significa que o Q1 de n mais 1 tem que estar antes do atraso, porque ele passa por um atraso, né? Fica n mais 1 menos 1, fica n sozinho. Mesma coisa para o Q2 de n mais 1 está antes aqui do sistema, antes do atraso. Tá? Então eu vou te falar onde está Q1 e Q2 e você vai verificar onde que está Q1 de n mais 1 e Q2 de n mais 1, que a gente vai precisar desses caras aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir Q1 de n mais 1 e Q2 de n mais 1 a partir do diagrama de blocos. Ou seja, eu vou ter que analisar e verificar o que chega, né, em cada uma dessas variáveis de estado aí. Por exemplo, se eu analisar Q1 de n mais 1, tá? O que está chegando nesse ponto aqui, ó? O que chega aqui? Chega o x de n, né? Porque ele entra aqui e ele segue o fluxo para cá, né? Tá? Ele não desce para cá porque a seta está para cima. Então, chega o Q1 de n mais 1, chega o x de n, tá? Só que nele vai chegar alguma coisa que vem daqui também, ó, que vai somar no x de n e vai chegar aqui. Tá? Então vai ser o que? Vai ser menos A1 Q1, né? Porque nesse ponto aqui eu tenho Q1, ó, tá? Menos A1 Q1. E o que eu tenho aqui? Eu tenho menos A2 Q2. Então, está chegando aqui nesse ponto menos A1 Q1
e menos A2Q2. Eles se juntam ao x de n e chegam aqui em Q1 de n mais 1. Tá? Então tá aqui, ó. Muito bem. E no Q2 de n mais 1? Tá? O que eu tenho? Na verdade, eu tenho Q1, ó, né? Então, Q2 de n mais 1 é igual a Q1. Tá? Então, nesses caras, é o que chega aí neles. Tá? Agora, a gente vai ter que definir a saída y de n também a partir do nosso diagrama de blocos. Tá? Y de n está aqui, ó. E o que chega no y de n? Opa, chega dois caras. Chega um por aqui e alguma coisa por aqui. Né? Então, tem dois caminhos chegando nele. O que chega daqui? Chega o x de n, né? O x de n vem para cá e chega aqui. Tá? E por aqui o que chega? Opa, vai chegar B1Q1, que está chegando aqui, né? Está chegando aqui. E vai chegar Q2B2, que está chegando aqui. Né? Então, eu sempre vou analisar o que prontamente chega, né, no y. Então, eu tenho que ver o que está aqui e o que está aqui. Tá? A mesma coisa vale para esses caras aqui, para o Q1 de n mais 1 e para o Q2 de n mais 1. O Q1 de n mais 1 é o que chega junto aqui. Tá? E o Q2 de n mais 1 eu já posso considerar Q1 porque é a mesma coisa, né? Está no mesmo lugar aqui. Muito bem. O que eu fiz aqui agora é colocar alguns termos em evidência, né? Então, eu tenho Q1 aqui e Q1 aqui, ó. Então, eu coloquei Q1, B1 menos A1. E eu tenho Q2 aqui e Q2 aqui. Então, eu coloquei B2 menos A2, tá? Muito bem. Fiz a primeira parte, que é achar essas equações a partir do diagrama de blocos, tá? Agora, a segunda parte é passar esses caras para a forma matricial. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Ó. Então, escrevendo as equações de Q1 de n mais 1 e Q2 de n mais 1 na forma matricial, eu vou ter o seguinte. Vamos verificar que isso aqui sempre vai estar dessa forma, tá? Então, Q1 de n mais 1 e Q2 de n mais 1 é igual a uma matriz, que é a matriz A, essa eu vou completar essa matriz, tá? Que multiplica Q1 e Q2, então esses caras aqui são fixos também, mais a matriz B, que eu vou completar, que multiplica x de n. Então, sempre para passar da equação aqui para a forma matricial, esse cara é fixo, esse cara é fixo e esse cara é fixo. Eu vou completar esse e esse daqui. Tá? E como eu faço isso? Relembrando um pouquinho lá de parte de cálculo, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter linha que multiplica coluna, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Q1 de n mais 1 é o quê? Menos A1 Q1. Então, menos A1 Q1. Menos A2 Q2. Menos A2 Q2. Então, eu multipliquei linha por coluna. Mais um x de n, mais um x de n. Muito bem. E o Q2 de n mais 1, ele é mais simples, né? Porque ele só tem um Q1. Então, Q2 de n mais 1 é linha vezes coluna. 1 vezes Q1, mais 0 vezes Q2, mais 0x de n. Tá? Porque ele não tem esses caras aqui. Então, é assim que eu passo para a forma matricial. Mesma coisa eu tenho que fazer para o y de n. Tá? O y de n também vai ser fixo, né? Então, eu vou completar essa matriz, né? Que multiplica esse cara aqui, mais alguma coisa que multiplica x de n. Tá bom? Vamos lá, ó, eu tenho B1 menos A1 que multiplica Q1, isso aqui vai ser um número depois, tá? Então, B1 menos A1 que multiplica Q1. E B2 menos A2 que multiplica Q2. Então, linha vezes coluna. Esse vezes esse vezes esse, mais um x de n. Então, coloquei aí o y de n na forma matricial. Tá? Com isso, eu obtenho as matrizes que eu preciso, que você precisa descobrir aí nos exercícios, que é a matriz A, B, C e D. Tá? A e B, eu verifico lá em Q1
de n mais 1 e Q2 de n mais 1. A C e a D eu verifico em Y de n. Tá? Muito bem. Se a gente considerar que em Qn é essa matriz Q1 e Q2, e portanto o Qn de mais 1 é a matriz Q1 de n mais 1 e Q2 de n mais 1, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó, né? Então, ó, Q1 de n mais 1, sem um índice aqui, né? Aqui tem um índice, é igual ao A que multiplica um Qn, né? Que é Q1 e Q2, mais um B que multiplica x de n, e o y de n é o C que multiplica Q de n, mais D que multiplica x de n. Então, eu tenho aqui as variáveis de estado, né, relacionadas aí com x de n, e eu tenho a saída que relaciona as variáveis de estado com a entrada. Tá? A descrição por variáveis de estado é usada quando a estrutura interna do sistema precisa ser considerada. Tá bom? E sistemas com estruturas diferentes terão as matrizes também diferentes, né? Nós fizemos por um exemplo desse diagrama de bloco. Agora nos exercícios vocês vão ver que tem outros tipos para a gente tratar aí, tá? Mas a ideia de análise é a mesma, tá bom? Muito bem, né? Estão os exercícios aí para a gente fazer. Espero que tenha sido proveitoso. Até o nosso próximo encontro.